Amém, vamos ler a partir de agora todos juntos. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Então, logo ali na segunda-feira ali, o título é o nosso objetivo é cumprir a vontade de Deus, né? Então, esse é o nosso objetivo. Veremos que tem relação direta com a própria aplicação ali do casamento, até mesmo da edificação da mulher, né? Ali em Gênesis, que a vontade de Deus, ela precisa ser cumprida. Então, para isso, Deus deu essa incumbência para o homem, né? E para o homem cumprir a vontade de Deus, ele precisava de alguém que o auxiliasse. Ele procurou ali, o leão não tinha jeito, a onça não tinha jeito, o elefante não tinha jeito, enfim, não achou nenhuma auxiliadora, então não tinha nenhum, então Deus precisou prover, né? Então, para cumprir a vontade de Deus, Adão precisava que alguém o auxiliasse. Aí é onde que veio a mulher. Então, cumprir a vontade de Deus, esse é o nosso objetivo. Deus criou o homem para que a vontade dele fosse feita aqui na terra, né? Tanto que esse é um princípio ali da própria oração, um princípio da oração que o Senhor ensinou, né? O Pai Nosso, Ele que está no céu, Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos. Venha o teu reino, então o reino de Deus tem que vir, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela já é feita nos céus. Então o Senhor, Ele conta conosco, e o objetivo nós, desde a criação, até mesmo a salvação, nós cumprirmos, fazermos a vontade de Deus. Portanto, nós precisamos de ver prudentemente como que nós andamos, como que é o nosso viver, né? Como que nós estamos vivendo, não como nécios, mas temos que viver como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, aproveitar ao máximo o tempo, porque se nós ainda não fizermos nada, se ficarmos deitados no nosso quarto, fechar a janela, o tempo já é mau. Então, assim, o tempo já é mau e a tendência ele é piorar, né? Então, nós precisamos de remir, aproveitar cada momento dentro do possível, cada momento para desfrutarmos da palavra, da presença do Senhor, servindo ao Senhor, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, a fazer a vontade do Senhor é o nosso objetivo. Então, começamos assim, né, de acordo com a linha da mensagem. E esse contexto ele está dentro ainda do encher-se do Espírito, né? E ainda dentro do encher-se do Espírito, vamos ver na sequência os versículos, Efésios capítulo 5, os versículos 18 ao 21. Efésios 5, 18 ao 21. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmo, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, Senhor Jesus. Então, ainda dentro, vimos que essa já é a terceira mensagem de encher-se do Espírito, né? Então, essa foca aí a vida conjugal. Então, encher-se do Espírito
aí tem a primeira advertência logo no versículo 18: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. Então, o vinho deste mundo é para tirar a nossa sobriedade, tirar a nossa compreensão da vontade de Deus e nos tirar do cumprimento da vontade de Deus. Mas o que nós devemos fazer? Encher-nos do Espírito. Então, o Espírito o encher-se do Espírito precisa ser uma prática diária no nosso viver, né? Então, encher-se do Espírito como? Falando entre nós com salmos, entoando e louvando ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Isso nada mais é do que imergirmos na palavra, né? Então, a imersão na palavra profética, ela precisa tornar, na minha experiência, na experiência de cada um de nós, uma prática saudável. É como nós respirarmos mesmo, né? Vemos que quando nós damos atenção à palavra de Deus, isso garante podemos dizer, a nossa sobrevivência. Quando nós pegamos o falar de Deus e tornamos esse falar, na minha experiência, isso conduz todo o meu viver, né? Então, eu pegar, na minha experiência ali, um hino, pegar a Bíblia, pegar o alimento diário, ou uma porção específica de uma mensagem, e fazer daquela porção o meu viver, isso vai me constituir, me fortalecer e me conduzir. Então, isso tudo está relacionado ao quê? Ao falar de Deus. Está relacionado ao falar profético, que é o que nos dá a direção. E aí, dentro desse contexto aqui, eu queria ler uma porção com os irmãos, tá? Dentro da leitura bíblica aí dentro dessa semana, é Deuteronômio. Aí, elaborando a palavra e lendo a Bíblia, aí eu vi que realmente tem relação bem direta com o que o Senhor tem nos falado, a importância de emergirmos na palavra, de entrarmos na palavra, é o que nos conduz, né? Então, é Deuteronômio, capítulo 30. Senhor Jesus. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivais, e tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então o Senhor, Ele coloca diante de nós, todo momento, né, a vida, a morte, a bênção, a maldição. Então, cada um na sua experiência precisa de fazer uma opção, né? Qual que é a minha opção? Eu quero ser edificado, eu quero crescer, eu quero ser suprido com a vida de Deus, ou quero viver em mim mesmo, no velho homem, no ego, Então, assim, a maneira que o Senhor tem para nos conduzir, nos guardar, é por meio do seu falar. Então, o versículo 20 ele realmente, assim, traz muita luz. Ele diz: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Então, a voz, o falar de Deus, é que vai garantir, do falar de Deus, é que depende a
tua vida e a tua longevidade. Então é do falar de Deus é que depende a minha vida e a minha longevidade. Então, assim, quando nós valorizarmos o falar profético, o falar de Deus para nós, né, e aproveitarmos na medida do possível, cada um tem a sua experiência, né, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, se a sua experiência for assim, exemplar, seja um testemunho para outros, mas que nunca mais não deve servir de base para julgar, né? Mas precisamos ser encorajados mutuamente, mas cada um na sua experiência, pegar a palavra, né? Vimos lá em Efésios, e entrarmos nela, né? Entrarmos usando ali as porções dos hinos, da Bíblia, do alimento diário, da palavra específica que se ouviu ali, e aí dessa forma, disso dependerá a sua vida e a sua longevidade. Então, assim, realmente a gente vê, faz sentido, irmãos, a insistência, né? Vemos a insistência do irmão Pedro Dong, em que nós entremos mais na palavra, emergimos de fato na palavra, disso vai depender a minha vida, né? E essa experiência, ela precisa ser minha específica, como de cada um de nós. Então, vamos valorizar e ver que esse contexto, ele está dentro do encher-se do Espírito, né? É que nós lemos aí o versículo 18, né, o versículo 19, falando entre vós. Aí o versículo 20, lá do capítulo 5, já fala que dando sempre graças por tudo. Então, nós sermos agradecidos, ser agradecido é uma característica de alguém que está cheio do Espírito. Então, isso aí, às vezes, essa afirmação, ela nos expõe um pouco, né? Então, dizer que quando eu estou murmurando, estou só reclamando, eu não estou no Espírito, é isso mesmo, né? Porque quem está no Espírito é sempre agradecido, ele está sempre dando graça, né? Então está dentro do contexto de encher-se do Espírito. Quem encher-se do Espírito, dê graça por tudo, né? Agradeça ao Senhor, né? Deu tudo certinho, graças a Deus. Saiu um pouco fora, não foi de acordo com o que você planejou, graças a Deus. Deu tudo errado, de acordo com o que você planejou. O que você tem que fazer? Graças a Deus. Então, sempre dando graças a Deus. Então, sermos agradecidos é uma prova de que estamos nos enchendo do Espírito. Então, que realmente... E as experiências, elas são variadas, né, irmãos? Cada um tem a sua experiência no lar, ali, no trabalho, na escola, no serviço ao Senhor. Então, a tudo dai graças. Sermos agradecidos, né? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ser agradecidos, né? Senhor Jesus. E o versículo 21, vamos ler novamente juntos, por favor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, sujeitarmos uns aos outros, ou sujeitar um ao outro, também é uma característica de alguém que está cheio do Espírito. Tanto quando nós estamos muito em nós mesmos, a primeira coisa que nós queremos fazer é impor a sua ideia, a sua posição, né? E isso é nada mais nada menos do que um resultado da queda, né? Assim que o homem caiu, né, pelo pecado da desobediência, então ali foi aberto os olhos do homem e da mulher, né? E o homem passou, e foi dado ao homem, naquele momento ali, uma condição de avaliar a situação, né? E definir o que é certo e o que é errado. Então ele passou a ter essa habilidade, por causa da queda, por causa da desobediência, por causa do pecado. Então ele passou a ser conhecedor das coisas, né? Então eu que conheço, eu que
que detém o conhecimento, eu que tenho as habilidades. Então, aí nessa hora, fica difícil para eu me sujeitar ao cristiano, né? Porque eu que sei, eu conheço, isso está dentro da queda, né? Mas já no espírito, né? No novo homem, aí eu vou me sujeitar ao cristiano. O cristiano vai se sujeitar a mim. Então, sujeitai-vos um ao outro no temor do Senhor. Então, isso é um viver no Espírito. É estarmos enchendo do Espírito, e aí, dessa forma, nós somos edificados juntos. E veremos que, dessa forma, nós estaremos, nada mais, nada menos, debaixo do encabeçar do Senhor. Porque, na verdade, não é o que eu acho, o que eu penso, e nem muito menos necessariamente o que o cristiano acha e pensa, mas sim o que o nosso cabeça conduz, né? Então nós precisamos estar sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Bom, então agora nós vamos entrar no versículo 22. Vamos ler o versículo 22 primeiramente, por favor, na sequência. Senhor Jesus. Aí, o que as irmãs acharam aí dessa porção? Senhor Jesus. Realmente a palavra de Deus, irmãos, ela é muito bela. A palavra de Deus, ela não dá margem para nenhuma ideologia, nenhum ponto de vista. Deus, ele fala, a palavra de Deus, ela nos ilumina, né? Então, aí um versículo, né? As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Então, primeiro é aos próprios maridos, mostrando que o relacionamento conjugal, até no intermediário, o irmão usou a expressão, ele é uma conexão única, conexão particular, né? Mostrando que aí podemos afirmar que cada um tem o marido que merece. Cada um tem a esposa que merece. Então, não dá vazão para ficar olhando lá a grama do vizinho, né? A grama do vizinho sempre é mais verde. Não. Irmãos, Deus, ele não erra, né? Então, a vida conjugal, marido e mulher, é uma conexão única, particular. Então, a experiência que o Senhor deu para você, irmão, para você, irmã, no casamento, o Senhor separou ali o seu esposo, separou ali a sua esposa, então é próprio. Então, o seu próprio marido, a sua própria esposa, né? É específica a sua experiência, é única, né? Deus, ele fez especificamente para a sua experiência. Então é valorizar, né? E ver que então, antes até de entrar na submissão, é bom nós destacarmos esse ponto. O próprio imediato também citou. Eu achei interessante, ele usou a expressão a conexão particular. Quer dizer, a união que Deus proveu para você com seu esposo, para você com sua esposa, ela é particular. Ela é especificamente para você, irmão. Especificamente para você, irmã. Então, a experiência que você tem com seu esposo, a experiência que você tem com a sua esposa, é especificamente para vocês, né? Então, isso tem que eliminar definitivamente qualquer possibilidade de comparação. Não, mas se a minha esposa fosse igual a esposa de fulano de tal, eu tinha uma outra vida. Se o meu esposo fosse igual ao esposo da fulano de tal. Irmãos, a Bíblia não dá margem para isso, né? Então, precisamos de ser agradecidos, não é mesmo? Graças a Deus pela minha esposa. Aleluia. E tudo é graça. Graças a Deus pelo meu marido, né? Enchendo do Espírito. Aí você verá, né? Cada um na sua experiência verá que
o seu casamento será uma maravilha, porque será cheia do Espírito. Sem contar que, se comentar que o versículo 22, ele está dentro do contexto de encher-se do Espírito. Por isso o título fala, né? Encher-se do Espírito para a vida conjugal. Ele segue dentro do mesmo contexto. Então o casamento tem como função também nos levar a enchermos do Espírito. Senhor Jesus. Então, os seus próprios maridos, né? Então, a submissão aqui é interessante, por isso que a palavra dela é bem clara para nós, que aí o versículo 22, ele é depois do versículo 21, né? E o versículo 21, o que ele fala? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí tira nessa hora qualquer possibilidade de uma ideologia, por exemplo, do machismo, né? Machismo. Não, a minha esposa, ela tem que ser submissa a mim, né? Vemos que há todo um princípio na palavra que nos orienta quanto a isso, né? Mas antes fala que nós temos que sujeitar uns aos outros, isso inclui marido e esposa. Isso quer dizer que no Senhor, o esposo tem que sujeitar a esposa. No Senhor, no temor do Senhor, sim, né? Isso na prática quer dizer o quê? Está ali o casal, né? E aí o Senhor, o marido está ali mais ou menos tipo Adão lá, vacilando lá. Não, marido estava... Adão vacilou e Eva também. Eu que tentei usar esse exemplo lá do início, mas falhou. Esquece, irmão. Mas vamos dizer, não Adão, né? Mas tá lá o irmão tá ali, mas aí a irmã, a esposa tá ali sóbria e tal. Então o Senhor, cheio do Espírito, o Senhor vai usar a irmã, e o que o irmão tem que fazer? Tem que submeter. Por quê? No temor do Senhor, o Senhor vai estar usando a irmã para quê? Para guardar a casa, para guardar o casamento e para que a vontade de Deus seja feita. Então veremos que aí vamos usar Coríntios para nos auxiliar quanto a isso, né? Senhor Jesus. Mas vamos seguir os versículos do capítulo 5, vamos ver versículo 23 ao 25. Efésios capítulo 5, versículos 23 ao 25. É o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo Salvador. Como também a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estão em tudo. Amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, vemos que Cristo é o cabeça da igreja. Então, a ênfase, ele fecha dentro do contexto aqui, a ênfase é Cristo e a igreja. Né? Marido e mulher é uma sombra, a realidade é Cristo e a igreja. Aí vai seguindo, aí no versículo 25 tem aquele versículo maravilhoso, já que aí nessa hora as irmãs vibram, né? Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então aí a responsabilidade já no que diz respeito aos irmãos, aos maridos, é amar, se entregar, né? E veremos que usando ali até a palavra para poder lavar, cuidando, edificando. Então a responsabilidade do casal é uma responsabilidade mútua, né? Vemos que as mulheres precisam ser submissas aos seus maridos, porque ele é o cabeça da mulher. Veremos isso, vamos recorrer a Coríntios. Mas o marido tem que amar. Então o amar é submeter, mas aí quer dizer que a esposa não precisa de amar, ela tem que só submeter. A verdade é que se ela não amar, ela não vai submeter.
Se a esposa não amar, ela não vai submeter, então ela também tem que amar. Na prática, veremos que é isso, né? Mas vamos, por favor, abrir em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo... Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículos 8 e 9. Senhor Jesus. 1 Coríntios 11, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Aí dá um princípio aí, né, inicialmente Deus criou o homem, Adão, né? E era para cuidar do jardim, que é dentro do contexto ali, cumprir a vontade de Deus. E aí, como já comentei, então, mas o homem, para fazer, executar, edificar e guardar ali, ele viu que ele precisava que alguém o auxiliasse. Mas dentre todos os animais ele não achou. Então aí, por causa do homem, Deus criou a mulher. Então a mulher não foi criada por causa do homem, mas sim o homem. A mulher, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Nós lemos a Bíblia, tá, irmãs? Não vão querer me pegar depois, não. É a Bíblia, é a palavra de Deus, tá? Senhor Jesus, está escrito aqui. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí, voltando lá vamos o versículo 24 de Efésios. Voltando em Efésios, depois nós vamos voltar para Coríntios novamente. Efésios 5. Senhor Jesus. Efésios 5, 24. Senhor Jesus. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos, né? Submissas porque a mulher foi criada por causa do homem, né? Agora voltando em Coríntios, lá em Coríntios, capítulo 11. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, portanto, sabais ser Cristo é o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, em relação ao encabeçamento, existe uma ordem, né? Então, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Então, essa é a ordem universal, né? Isso aí é algo, o que Deus determinou dessa forma, né? Agora, toda essa realidade, ela definitivamente não dá brecha nem margem para nenhum tipo de ideologia, nenhum tipo, ou seja, isso não dá margem para o machismo, nem muito menos para o feminismo. É a determinação de Deus. Deus determinou dessa forma. Então nós veremos como que Deus ele é tão sábio e na sua palavra ele expressa essa sabedoria nessa direção, a maneira correta. Aí em Coríntios mesmo, vamos ler os versículos, 1 Coríntios 11, vamos ler os versículos 11 e 12. 1 Coríntios capítulo 11, os versículos 11 e 12.
independente do homem, nem é homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Aleluia! Tudo vem de Deus. Então, como fala, tudo vem de Deus, irmão, aí nessa hora aí quebra totalmente toda possibilidade, tira toda margem de ideologia, né? Os machistas de plantão aí, pode pendurar sua chuteira. As feministas de plantão, pendure a sua chuteira, porque tudo vem de Deus. E é muito equilibrada, a palavra ela é muito bela, a palavra de Deus é muito bela, porque olha só, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Senhor Jesus. Porque como provém o homem a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. Tudo vem de Deus. Aleluia. Tudo vem de Deus. Então assim, somente Adão não foi nascido de mulher. A partir de então, né, a mulher, ela foi criada por causa de quê? Por causa do homem. Aleluia, é os homens, por causa do homem. Mas o homem é nascido da mulher. Oh, aleluia! Senhor Jesus. Mas então isso aí mostra que tudo vem de Deus. Então, quebra aí totalmente aí se tem ainda algum requisito, alguma coisinha ainda de machismo dentre os nossos queridos irmãos, retira isso. Né? Se tem ainda algum requisito das irmãs aí de feminismo, retira isso. Tudo vem de Deus. Nós vemos que o encabeçamento, ele tem relação com a restrição, né? Porque quando você é encabeçado por alguém, aí você é restringido, não é? Não é assim mesmo? Se você isso aí incomoda o velho homem, como eu comentei. Por causa da queda, o homem passou a ter ali aquela habilidade de avaliar, de definir, não, assim é melhor, tal. Aí chega alguém que é uma autoridade, é o que vai encabeçar, aí ele vai ter resistência, não é isso mesmo? Aí nessa hora aí, a gente vê que o restringir, o encabeçar, tem relação com a restrição. E cá para nós, irmãos, se nós formos bem simples no Senhor, ser encabeçado é bom demais. Nossa, Senhor, o irmão, ele sempre dizia, é como um guarda-chuva, né? É uma proteção, porque quando, quer dizer, tem alguém acima de você, você está protegido. Pode vir a chuva, pode vir o sol, e você está ali, ó, só desfrutando. Então, ser encabeçado restringe, na verdade, mas é proteção para nós. Então, aí o ser encabeçado nos promove para nós uma certa restrição. Porque eu não posso fazer o que eu acho, o que eu penso, porque alguém está me encabeçando. Aí nessa hora aí eu sou restringido. Aí o ser restringido, né, dentro da mensagem, foi citado Ezequiel. Vamos ler, Ezequiel 47. Ezequiel 47. Vamos ler o versículo 3 primeiramente. Então, ser encabeçado é ser restringido, os irmãos entendem isso, né? Não só as irmãs sendo submissas aos seus maridos, mas lembra, e é fato, podemos afirmar que sempre existirá alguém acima de nós. Os irmãos concordam com isso? Sempre vai existir alguém acima de nós. Lá na experiência do seu trabalho, no serviço ao Senhor, sempre haverá alguém acima de nós, né? Então isso aí é segurança para nós. Então, Ezequiel capítulo 4, versículo 3.
saiu obrigado. Ezequiel 47, versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e fez passar pelas águas que me davam pelo artelhos. Então, primeiro, saiu o homem com cordel de medir. O medir ele denota tomar posse, né? Tanto para você vai comprar ali um terreno ali, um lote, tudo, aí você precisa de contratar um profissional da área, né? Um agrimensor, parece a expressão. Ele vai medir. Então, medir já denota tomar posse. Você mede por quê? Porque você vai tomar posse. Então, aí esse homem saiu para medir, aí ele mediu 1000 e dava até pelos artelhos. Então, aí estava nesse rio ali, dava ali logo no iniciozinho ali do pé. Então, vamos seguir o versículo 4 e 5. Mediu mais 1000 e fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu mais outros, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então a água ela foi crescendo, aí enquanto estava no joelho, ainda tem muita liberdade, né? Aí, à medida que a água vai subindo, esse rio da graça, esse rio da vida vai subindo, aí aquela liberdade que nós tínhamos, ela vai diminuindo. Aí vai aumentando a restrição. Então, assim, eu não vou fazer mais o que eu penso, eu vou fazer o que o rio conduz. Então, esse é o objetivo de Cristo como cabeça da igreja, da sua noiva. O objetivo é esse, é fazer com que a água ela vai subindo ao ponto de tirar toda a minha liberdade. Então, quando eu não estou debaixo do encabeçar de Cristo, eu vou agir de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, né? Então, aí eu vou ter liberdade para ir, pular, fazer, mas à medida que nós vamos imergindo nesse rio, né? Vai ali no início, ali é só na pontinha do pé, depois vai no joelho, eu ainda tenho um pouco de liberdade. E aí vai subindo, aí mede ainda outros 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Então esse rio da graça, né, nós precisamos de imergir no rio da graça de tal forma que nós percamos toda a nossa liberdade. E dessa forma, permitir que o rio é que vai conduzir. Não é. Aí nessa hora, isso equivale ao que a sermos encabeçados totalmente por Cristo. Porque é esse rio da graça que vai conduzir não só o meu casamento, como todo o meu viver, Senhor Jesus. E aí esse rio é o rio que promove a vida, né? Vamos ler o versículo 8 do mesmo capítulo. Então me disse, essa graça sai da região oriental, entra ao mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Então esse rio, ser imergido e restringido por esse rio, faz com que as águas da morte sejam eliminadas. Então, Senhor Jesus, então, vale a pena sermos encabeçados, equivale sermos restringidos, imergirmos nesse rio, sermos direcionados por esse rio, porque até as águas da morte serão eliminadas. Versículo 9 ao 11.
passe esse rio, e haverá muitíssimo. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. O versículo 11, diretamente. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Aí o versículo 11 aqui é uma advertência, né? Se eu no meu casamento, se eu na minha vida individual, se eu no meu viver, eu não permito que esse rio ele suba o nível, que me conduza, aí eu posso incorrer num grande erro de estar no pântano. Pântano é o quê? É onde que há águas paradas, né? E já nos pântanos, nos charcos, como diz aqui, as águas não serão saudáveis e serão deixadas para o sal. Não terá nenhuma utilidade. Ali prevalecerá a morte e não a vida. Nesse charco, nesse pântano aqui, é possível que haja liberdade, né? É possível, não? Haverá liberdade porque não está no rio fluindo ali, te levando para onde você não quer, mas onde que o rio está mandando, ele está indo. E aí, dessa forma, eu posso incorrer ali de estar na morte. Tenho liberdade, faço e aconteça, mas não tenho vida. Então, vale a pena nós sermos encabeçados, estarmos submissos, sermos restringidos, para que dessa forma nós possamos ser conduzidos pelo Senhor. O último versículo 12, vamos ler, por favor. Junto ao rio, há ribanceiras de uma e outra banda, nascerá toda a sorte de árvore, que dá fruto para o seu comer. Não ferirá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem de santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Então, realmente vale a pena nós estarmos nesse rio da graça, né? Mesmo que afirmadamente isso acontecerá, nós seremos restringidos. Mas o resultado será o quê? Vida. E não só vida, não só para você, mas essa vida vai dar frutos e vida para outros. Então é isso que está acontecendo, irmãos, com algum grupo de irmãos que tem se consagrado ao Senhor aí, e tem emergido nesse rio de tal forma e permitido que esse rio os conduza. E o resultado disso é que essa vida tem suprido, né? E alcançando a outros. Então, considerando, até nessa mensagem, o João Pedro foi bem enfático em relação à maneira como o Senhor está conduzindo nesses últimos dias, que é o que nada mais, nada menos, o rio da graça, né? Conduzindo. E o Senhor tem tido uma misericórdia especial de alguns irmãos que têm tido graça de entrar nesse rio e está sendo levado por ele, né? E consequentemente ele está enchendo de vida, consequentemente também está muito restringido, não é? Mas está enchendo de vida, levando vida para outros, né? Então, quanto a esse, o que cabe a cada um de nós, definitivamente, é nunca criticarmos. Então vamos o irmão Pedro, nessa mensagem, ele lembrou, imersão na palavra profética. Se necessariamente essa não tem sido de uma forma genuína, enfática, tal, necessariamente a minha experiência, mas nunca eu posso criticar. Posso orar por você, sair e orar pelas pessoas. Necessariamente não tem sido a minha experiência, não tem sido a sua, mas nós não temos o direito de criticar, né? E, enfim, essa maneira, irmãos, é o fluir do rio da graça. Que o Senhor dê graça para cada um de nós, na experiência cada individual, nós entrarmos nesse rio. Mas se porventura
na experiência individual não tem sido a sua realidade, mas primeiramente, não critique. Né? Ore ao Senhor. A gente tem visto testemunhos aí que esse privilégio não é para poucos, não. Muitos têm passado por isso, né? A gente vê aí nos testemunhos, né? Eu fui muito encorajado na live de quinta-feira. Quinta eu estava trabalhando, aí na sexta de manhã eu ouvi. Então a gente vê assim que esse privilégio, pensei que era só meu, né? De às vezes não conseguir, tem aquele desejo de não conseguir, mas eu e você, né? Nós precisamos de orar ao Senhor. Senhor, eu quero entrar nesse rio, eu quero ter essa experiência, né? Agora, para você, irmão e irmã, que já está tendo experiência, a mãozinha do Senhor para você, ó. Para você que já está tendo experiência de emergir de maneira bem assim, para você que está saindo do dia para orar para as pessoas, disponibilizando, ó, a Jesus para você, ó. Bom demais. Então, que a palavra do seu testemunho sirva de encorajamento para outros, assim como aquele testemunho tem nos encorajado. A luz da palavra, ela vem, a luz ela tem duas funções. A primeira é o quê? É expor. Né? Vimos isso na experiência do Senhor ali com a mulher adulta. Primeiro expõe, né? Aí o que eu e você que nós temos que fazer, o quê? É permanecer. Aí vem o segundo aspecto, que é o quê? A luz da vida, né? Que realmente o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, possamos, cada um na sua experiência, o que me deixa assim muito satisfeito, muito alegre com o Senhor, que o Senhor ele faz de uma maneira muito bela, irmãos. A gente vê que a maneira como o Senhor está conduzindo, ela tira toda a possibilidade de julgamento, né? Primeiro, para ter essa experiência, a igreja tem que promover, né? A igreja tem que promover que uma criança de 8 anos entra na sua sala, vai lá na sua escola lá e chama todos os professores, ora por... A igreja tem que promover isso, a igreja tem que promover, elimina totalmente. Né? Ah, não, mas a igreja não. Busque a sua experiência. Né? E também é o seguinte, não é para um grupo específico de pessoas. Ah, é para os comportores. Ah, é para as irmãs de serviço, é para os irmãos responsáveis. Não, é aberto para todos. Então, entrar nesse rio e ser levado por ele, né? Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de nós, possamos ser conduzidos por esse rio, encabeçados pelo Senhor, para cumprirmos a sua vontade. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí, acho que eu já vou direto para o último ponto. Aí entraria em alguns aspectos práticos, a gente leria 1 Pedro, fala ali um pouco mais do relacionamento homem-mulher, mas eu quero ir direto para o último ponto, que é o destino final, que é a glorificação. Então, Efésios capítulo 5, versículo 28 a 30, aí a gente conclui. Efésios capítulo 5. Senhor Jesus. Mas então, ainda antes de lermos esse versículo dentro do ponto, essa aspas que eu comentei anteriormente, quanto aos testemunhos, a experiência dos irmãos, tem que servir para nos encorajar, irmãos. Não é para nos jogar para baixo, não, precisamos ser encorajados, mesmo que essa não seja a minha experiência, mas sermos agradecidos pela experiência que os irmãos estão tendo e rogar graça e misericórdia para que o Senhor dê experiência para nós, né? Senhor Jesus. Tem Efésios capítulo 5, versículos 28 a 30. Assim também os maridos amar as suas mulheres como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimentando, cuida, porque somos membros do seu corpo. Então, dentro desse contexto, marido e mulher, Cristo e igreja, aí a gente vê aqui uma ênfase do corpo,
né? Quem você, a mulher, Cristo é o cabeça e a igreja, que é a sua esposa, é o corpo. Então o Senhor, ele vai cuidar do seu corpo. Quem é que não cuida do seu corpo, né? Que não vai alimentar adequadamente, não vai dormir adequadamente, você vai cuidar do seu corpo. Então, da mesma forma, Cristo, ele cuida do seu corpo, assim como o homem, o marido tem que cuidar da sua esposa, Cristo cuida do seu corpo, pois, aí o versículo 30, porque somos membros do seu corpo, Senhor Jesus. Aí, 2 Coríntios, capítulo 12, a gente conclui aqui. Senhor Jesus, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. É na 1 Coríntios, irmão, perdão, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Senhor Jesus, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aí esse versículo a gente tem que ler de novo, novamente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aí parece que houve um equívoco aqui. Porque o corpo é a igreja, né? O corpo é a igreja. Cristo é o cabeça. Mas está falando do corpo, assim com respeito a Cristo. Então aqui mostra que, na verdade, a união orgânica de Deus com o homem. Quando fala de Cristo e do corpo, está falando da mesma pessoa. Isso aí equivale ao que? A glorificação. Né? O Senhor, ele é o nosso cabeça de tal maneira, a vida flui em nós, a sua vida flui em nós de tal maneira, estamos sendo encabeçados de tal maneira que Cristo e a igreja são só. Então, está falando do corpo, mas é com respeito a Cristo. Então, isso está em relação ao quê? A sermos glorificados, né? A sermos enchidos da vida de Deus e conduzidos da vida de Deus. Aí, para concluirmos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Senhor Jesus. O versículo 23 e o 30. Romanos capítulo 8, versículo 23 e o 30. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação, a redenção do nosso corpo. Versículo 30. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, Senhor, nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo ser glorificado, né? Assim, a glorificação, esse é o destino final, né, de nós como corpo, como a igreja, como a noiva de Cristo, e o final aí é nós sermos glorificados. Então, é isso aí que o Senhor espera, esse é o destino final, né? Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém, irmãos. Vamos compartilhar pequenos grupos.